Tá faltando muito pouco para as ações da Magazine Luiza finalmente dar aquele sinal forte de reversão que a gente precisa, tá? Então a gente tem que ficar atento. Pode ser essa semana já o primeiro passo da reversão e claro, para quem gosta da ação, principalmente para quem quer reduzir seu preço médio, pode ser uma ótima oportunidade, tá? Então fiquem ligados até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês tudo que a gente precisa para finalmente confirmar esse cenário de alta, trazendo aí um potencial de valorização até bem interessante, claro, sempre lembrando no longo prazo, tá? Mas eu vou mostrar tudo isso para vocês que o gráfico está mostrando, também notícias, fundamento, preços justos, sempre um vídeo completo para vocês. Mas antes de continuar, como sempre, ó, não esqueça o nosso canal de criptomoedas, tá aqui, ó, no QR Code e no primeiro comentário fixado, assim como o nosso curso para quem quer aprender a usar o gráfico para investir para longo prazo e também fazer parte aí da nossa comunidade, beleza? E também vai ficar mais dois vídeos aí no final para vocês darem uma olhada também. Não esqueçam que é importante, tá? Tem muita ação barata aí na bolsa. Beleza? Dito isso, gráfico semanal aqui da Magazine Luiza. Primeiro, a gente vê aquela queda praticamente em linha reta, né? Linha reta no sentido que a gente nunca fez um topo superior ao anterior. Então a gente teve um topo aqui, caiu. Topo aqui, topo abaixo e assim a gente está indo sucessivamente até a casa desses R$ 8. Percebo que toda vez que a gente perde um fundo, o mercado volta para testar esse fundo. A nossa confirmação de reversão está justamente nesse cenário, porque olha como na semana lá do dia 11 de dezembro do ano passado, como a gente tentou fazer uma armadilha aqui nesse fundo perdido para voltar a subir e o mercado fechou abaixo desse retângulo. Tá? Então percebo que o mercado foi fazendo esse padrão várias vezes. Aqui depois ele fez de novo, ó. Perdemos o fundo dos R$ 13. O mercado voltou para testar esse fundo, acumulou. Aqui também a gente estava esperando a confirmação, que era o rompimento aqui dos 13 aos R$ 14, e a gente vê, ó, não conseguiu, voltou a cair. O que que muda dessa vez? Primeiro, a gente já tem o maior volume de um semanal na ação nessa semana, justamente o dia 4 de novembro. E depois que essa barra apareceu, ó, o mercado parou. Não conseguiu mais dar sequência de baixa. E agora, essa semana, claro que ainda é muito cedo, vamos ver como é que vai fechar. Mas ela já está indo com tudo, querendo romper justamente esse candle dos 10 com 14. E esse aqui vai ser o primeiro passo para qualquer tipo de reversão que a gente queira ter nas ações da Magazine Luiza. Não vai ser o suficiente para me fazer comprar, mas eu vou explicar para vocês daqui a pouco o porquê e qual é o cenário que eu acho que vai ser o ideal, principalmente para quem quer ter um pouquinho mais de segurança na hora da compra. Mas claro, que aí depende muito da estratégia de cada um tome a sua decisão e faça seu estudo. Então, fiquem ligados aqui nesses 10 com 11, essa barra da semana do dia 4 de novembro, porque se a gente fechar acima dela, tem aí um potencial altíssimo a gente ver as ações finalmente revertendo, não necessariamente para alta, né, mas para uma correção de toda essa queda. Passando aqui para o gráfico diário, ó, já vemos justamente esse cenário, maior acumulação do período. Olha que em pouquíssimo tempo, muito menos tempo que nessa região, a gente já acumulou um volume muito maior e ainda melhor ainda, numa região muito mais estreita. Aqui, ó, a gente tinha uma amplitude de mais ou menos 23%, o que tornava bem difícil operar aqui dentro, por causa que a gente teria que esperar um rompimento desse topo e o stop teria que ficar nesse fundo. Ficaria bem inviável esse tipo de operação, pelo menos na minha estratégia. Mas aqui, ó, percebam que a gente já tem 10% só. Então, essa acumulação é só de 10% entre o topo e o fundo. Então, isso aqui dá uma segurança muito melhor, um stop muito menor para quem usa stop e um cenário fica bem mais favorável, inclusive para nossa projeção que a gente vai fazer daqui a pouco, que vai ser fundamental, tá? Porque quando a gente estabelece esse tipo de acumulação lateral, quando o preço rompe essa acumulação, é o nosso primeiro passo para reversão. Mas o mais importante e o mais seguro é esperar a validação desse rompimento, tá? E é isso aí que a gente vai ver agora na nossa projeção, tá? Então percebo que, ó, no diário também a gente está com maior volume de negociação nesse período, dia 8 de novembro, aqui na casa justamente dos 9 até os R$ 10, tá? Vamos trabalhar com um número redondo. Então, zona-chave nas ações da Magazine Luiza para realmente valer a pena pensar em novos aportes,
principalmente para quem quer diminuir seu preço médio, é nessa região. Tá? De todas as regiões que a gente teve, essa é a que está mais perto de se confirmar como uma reversão. Tá? Mas vamos ver aqui tudo isso nas nossas projeções. Mas antes da gente continuar, claro, não esqueço, área de membros. Clique aí, se torne membro do canal, tem muito conteúdo bacana. E claro, não esqueça de se inscrever, ativar a notificação, deixa um like. O like ajuda demais. Então, se não for incômodo para vocês, aperta o botão aí do like, ajuda muito. E claro, como sempre, não esqueçam aí de deixar a opinião de vocês sobre as ações da Magazine Luiza, se vocês gostam, se não gostam, se vão comprar, porque o cenário aqui começou a ficar interessante, tá? Então vamos começar primeiro aqui no nosso gráfico semanal, onde a gente já vê esse retângulo, não por acaso está nessa região. Eu vou excluir esse aqui de cima, que por enquanto não será necessário, vamos despoluir um pouco aqui o gráfico. Então, aqui, o que a gente pode esperar, que é o que eu faria, tá? Claro, lembrando que isso aí é a minha opinião, então cada um tem que seguir a sua estratégia. Mas o que eu faria? Primeiro, eu ia deixar o mercado romper, deixar ele subir até onde ele quiser ir. Então, vamos supor aqui que ele rompa esses 10,14 e suba até os 13, 14 reais, tá? Eu deixaria ele fazer esse movimento, até porque seria um movimento de força, seria bem interessante para ter um sinal a mais, né? Seria o segundo sinal de possível reversão, e eu deixaria ele voltar para testar essa região. Tá? Percebe que o mercado dificilmente vai romper essa zona e sair subindo enlouquecidamente em linha reta. Claro que é possível, sempre é possível, por isso que tem que ficar muito atento, mas numa ação de risco bem elevado, que é o que eu acredito que a Magazine Luiza é, eu prefiro ter um pouquinho de cautela, porque a gente consegue pegar um movimento de valorização, um potencial de valorização grande, com uma segurança maior, tá? Porque na minha visão as ações da Magazine Luiza estão muito baratas e quem não tá de olho nela vai se arrepender, porque não é, embora seja o varejo, setor complicado e tudo que a gente já sabe, ela tá dando lucro, tá? Então o mercado tá massacrando demais as ações e ela já reverteu o prejuízo, então pode ser que a gente entre aí em lucros recorrentes e o mercado vai acabar precificando esse movimento. Então, o meu ponto ideal de compra, onde vai fazer sentido para mim comprar para longo prazo as ações da Magazine Luiza, vai ser depois desse movimento, o pullback. Aqui eu pegaria para justamente pegar essa reversão que pode ser muito forte. A gente pode subir aí com força para corrigir no mínimo essa última pernada de queda. Então a gente pode sim ver as ações da Magazine Luiza lá na casa dos R$ 20, tá? Não é impossível, mas claro que a gente vai ter que aguardar essa confirmação. Então eu vou aguardar o rompimento dos 10, quando ela voltar para testar essa região dos R$ 10, eu vou me interessar aqui em comprar ela para longo prazo, tá? Mas para quem gosta da ação e está querendo melhorar seu preço médio, fiquem de olho nessa região que é para lá de importante e interessante, tá? Na parte aqui de notícias, a gente tem uma notícia aí do S&P que eleva a perspectiva de risco de crédito das ações da Magazine Luiza. Então ela foi elevada aqui para BRAA-, passou de status negativo para estável, que é justamente o que a gente estava falando agora, né? Ela já vem melhorando, ela já parou de dar prejuízo, já deu lucro nos últimos 2 trimestres, se não me falha a memória. Então isso aí já mostra que a ação, mesmo com essa taxa de juros elevada, ela está conseguindo já entregar resultados melhores. Então, se a taxa Selic começar a cair ano que vem, isso aí já vai dar um fôlego muito grande para a ação. Tanto aqui, ó, que até mesmo a S&P pode aumentar ainda mais o risco, né? A nota de risco, se ela começar a entregar resultados positivos com mais frequência. Então, tá muito interessante de qualquer maneira. Tá na parte aqui de fundamentos, preço sobre valor patrimonial 0,67, ridiculamente barato na minha leitura, não faz sentido nenhum agora esse preço. Preço sobre o lucro 20,21, esse aí tá na média mais ou menos histórico da ação, dividendos, claro, não tá pagando nada. Margem EBITDA 6,61%, a gente teve uma alta bem forte em comparação ao ano passado. O ROI 3,31%, tá um pouco amassado aqui, a média é um pouquinho melhor que essa, mas também nunca foi muito longe dessa região. E nos resultados a gente vê, ó, finalmente esse resultado aqui positivo, embora leve, mostra o potencial que a ação tem da Selic pelo menos parar de subir.
tá? Se com essa Selic ela já começou a entregar resultados positivos, a tendência do longo prazo é só isso aí melhorar. E o preço justo, R$ 12,97, e atualmente a gente está em R$ 10. Então fiquem muito atentos nesse rompimento dos 10 com 10, que vai ser fundamental aí para reversão, beleza? Não esqueça de olhar os outros dois vídeos que estão aparecendo em cima para vocês e se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!